Olá, eu sou Manuela Demarchi, sócia do Grupo de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Sustentabilidade do escritório Trent Rossi Watanabe. Bem-vindos a mais um episódio COP 360 Graus, em parceria com o Instituto Ecos Brasil. Hoje eu estou acompanhada do Rubens Ferreira, que é coordenador do programa Compromisso com o Clima, do Instituto Ecos. E a ideia é falar um pouquinho sobre o papel da taxonomia sustentável brasileira, como uma ferramenta estratégica para impulsionar projetos sustentáveis no Brasil. Bem-vindo, Rubens. Obrigado, Manuela. E conosco estamos com a presença ilustre do Alex Verwurt, que é consultor de sustentabilidade, e do Leandro Wakil, especialista sênior em finanças da Climate Bond. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado por participarem dessa conversa conosco. Acho que talvez a primeira pergunta que a gente gostaria de trazer, que eu sei que o público está ansioso, é o que é a taxonomia sustentável brasileira e qual é o objetivo principal dentro desse contexto nacional? Muito bem, a pergunta é boa. Taxonomia é um termo que ele vem emprestado das ciências biológicas, né? Ele é um sistema de classificação. Então ele está sendo emprestado pela área de finanças sustentáveis, no sentido de você conseguir classificar atividades, né, que são realizadas do ponto de vista de sustentabilidade, e aí respeitando o tripé da sustentabilidade, né? Então, o termo que é muito comum, que todo mundo escuta, é o termo Green Bonds, né? Que é o mais usado. É lógico que isso, né, em português significa títulos verdes, né? Mas você tem um título verde, você tem um título social e você pode ter um título sustentável, né? Então, a opção da taxonomia sustentável brasileira é você agregar, né, os componentes sociais e ambientais. E aí você usa um sistema de classificação para você definir requisitos e critérios que essas atividades precisam atender para receberem um selo, na verdade, né, de uma atividade que ela passa a ter o seu investimento considerado, né, sustentável ou ambiental ou social, né? Acho que a gente pode, nessa conversa, adotar sempre aí o termo sustentável, porque a taxonomia do Brasil, a opção foi já abarcar o social e o ambiental. Então você tem uma classificação das atividades, né? Depois, acho que ao longo da conversa dá para explicar um pouco de quais são essas atividades, e critérios e requisitos baseados em grandes objetivos, que depois eu vou contar um pouco mais também, né? Que isso tudo você precisa atender determinados objetivos, isso desce para critérios e requisitos que devem ser atendidos. Ou seja, é um conjunto de requisitos que precisam ser atendidos para que você receba, né, a sua atividade e o seu investimento recebam esse selo sustentável. Muito bacana. E pegando esse gancho, eu queria entender um pouquinho como a Climate Bonds Initiative, a CBI, Leandro, como ela se envolveu na questão da taxonomia brasileira e qual que é a diferença da nossa taxonomia dentro de um cenário internacional, né? Então, se você puder contar um pouquinho da tua experiência, contar para o público da sua formação e como vem sendo esse trabalho. Legal, Manuela. Obrigado pelo convite. Muito, muito legal falar um pouco do trabalho da Climate Bonds e do que a gente tem feito para, como o Alex comentou, fomentar esse mercado de finanças sustentáveis no Brasil. A Climate Bonds ela é uma organização internacional sem fins lucrativos. A gente fala que tem como missão mobilizar o capital global para a ação climática. Então, o que a gente quer é inspirar investidores, influenciar governos e ajudar no desenvolvimento desse mercado de finanças sustentáveis. A taxonomia brasileira, ela é um desses vetores, uma dessas ferramentas, e a gente vê um potencial muito grande. A gente tem uma experiência global em desenvolvimento de taxonomias. A gente desenvolveu a nossa própria lá em 2013, foi uma das primeiras taxonomias que eram para mercado e que, de alguma forma, começaram a colocar algum tipo de regra para essas emissões rotuladas que o Alex comentou. E desde então a gente vem ajudando governos nacionais, subnacionais, bancos a desenvolverem as suas taxonomias, os seus frameworks de finanças sustentáveis para que a gente veja esse capital fluindo. São mais de 30 taxonomias que a gente já
ajudou a desenvolver ao redor do mundo, e agora no Brasil a gente é consultor técnico que tem liderado um pouco desse projeto, um projeto que tem durado mais de um ano, trazendo para o Brasil, e essa que é a grande importância de ter a Climate Bonds ajudando nesse desenvolvimento, é trazer um pouco do que tem de vanguarda em desenvolvimento de outras taxonomias internacionalmente, mas conseguir adaptar ao ambiente brasileiro, que também é super importante. A gente, quando fala de taxonomia, e o Alex estava comentando com a gente aqui um pouquinho antes, a gente precisa, estão surgindo, como eu falei, 30 taxonomias, a gente ajudou, mais de 50 ao redor do mundo, a gente precisa manter algum nível de harmonização entre elas, porque esse capital ele é global, ele precisa fluir de um lugar para o outro, e taxonomias são sempre boas referências para isso. Então, é importante que a gente tenha alguns players globais olhando para taxonomias locais, regionais, para que a gente consiga trazer algum tipo de harmonização. E essa é um pouco da ideia do nosso olhar aqui para o desenvolvimento da taxonomia brasileira, que tem alguns avanços, alguns olhares diferentes, como o Alex comentou. Ela tem um olhar de sustentabilidade, algumas taxonomias são mais verdes, olham mais clima e menos questões sociais. Eu acho que a nossa taxonomia tem essa como uma diferença interessante. Um olhar também para a agricultura, né, Alex? Eu acho que outras taxonomias, talvez famosas ao redor do mundo, não tenham esse olhar para a agricultura, assim, um grande vetor de emissões locais. É importante que a nossa taxonomia tenha um olhar bastante importante para a agricultura, também outro setor que a gente tem como diferencial. Aproveitar esse gancho, conta pra gente um pouquinho quem são os setores dentro do governo que estão envolvidos. A gente sabe que está na boca do gol, né, para ser aprovada e publicada a primeira versão. O Alex me ajuda aqui. Ministério da Fazenda, que é quem está puxando através do plano de transformação ecológica, o Ministério do Meio Ambiente, temos o Ministério da Agricultura, todos os ministérios que estão envolvidos com os setores produtivos nacionais estão de alguma forma envolvidos. Esse é um plano que é um plano de Estado nacional. Acho que o que a gente quer com esse desenvolvimento é, de fato, fomentar esses instrumentos de finanças sustentáveis, e tem que estar envolvido não com um setor específico, mas com todos os setores da economia brasileira. Você tem a governança, né? A taxonomia sustentável brasileira, ela é, né, apelidada aí como TSB. Então, a TSB, ela tem o Ministério da Fazenda como, né, o grande, vamos dizer, coordenador do processo, mas a governança, ela tem um comitê ministerial, né? Ele, na verdade, ele é deliberativo, ele é consultivo e deliberativo. Você tem um comitê de supervisão, né, que ele então supervisiona, e você tem os grupos técnicos interministeriais. E é lá que a CBI participa, né? Porque é dentro dos grupos de trabalho que a metodologia e todos os critérios foram sendo desenvolvidos, né? Então, essa é a estrutura de governança, né, capitaneada pelo Ministério da Fazenda. E tem todo um olhar, né, Alex, assim, são os critérios que vão sendo trazidos, mas a gente tem uma questão de alinhamento com ciência, então os critérios não são lá simplesmente incluídos, você tem uma discussão de embasamento científico por trás, que é a mesma espécie de metodologia que foi utilizada em outras taxonomias ao redor do mundo. Então, acho que a gente consegue, através desse processo, garantir a robustez, porque no fim do dia, o que eu imagino que o governo brasileiro queira é demonstrar a robustez e a ambição desse documento para atrair capital que está procurando esses investimentos que têm aí os seus impactos positivos em sociedade e meio ambiente também. Muito legal. Falando dos aspectos técnicos, Rubens. É bom que a gente está começando a entender um pouco mais realmente do que é a taxonomia, né? Mas entrando um pouco em detalhe, quais são os principais critérios técnicos e requisitos para que um projeto seja enquadrado na taxonomia? Então, vamos lá. A taxonomia, ela tem, né, dentro da sua estrutura, você tem os grandes objetivos. Como ela é uma taxonomia sustentável, ela conta aí no total com 11 objetivos. Então, você tem objetivos de agenda do clima, você tem outros atributos ambientais, né, como recursos hídricos, solos, e depois você tem também os objetivos sociais e econômicos também, tá? Porque a taxonomia ela tem um desafio de atender grandes e pequenos negócios, né? Quando você pensa de fluxo de capitais, você está falando, por exemplo, dentro da agricultura, você tem até o Pronaf, né? Que é voltado para o primeiro agricultor, e ela tem que conseguir, né, atender a todos. As prioridades hoje, elas estão mais voltadas para os objetivos ambientais, climáticos, né? Até pela questão da urgência.
Muito bem, então eu acho que né, como aqui a gente está falando e vai buscar uma convergência também com outras questões climáticas, vale a pena a gente aprofundar um pouco na questão de mitigação, né, da mudança do clima, porque, que eu falo, a gente poderia ficar aqui um dia inteiro se a gente for explorar os 11 objetivos e os seus desdobramentos, né? É bastante amplo o negócio. Então, do ponto de vista de agenda de clima, o que está melhor assim estruturado é voltado para o objetivo de mitigação e de adaptação, né? Quando a gente pensa na urgência, né, quando a gente pensa na agenda climática, o objetivo da mitigação ele é muito urgente, ele é imediato e ele está mais voltado para as questões operacionais, né, das atividades econômicas. Ou seja, quando você, né, a gente afunilando um pouco para o objetivo de mitigação, ele se desdobra em duas vertentes, né? Isso é uma discussão muito interessante assim, em nível mundial, porque tudo depende da qualidade da informação que você tem, né? Se você pega determinadas atividades, como, por exemplo, a produção de cimento no mundo, ela está, de certa forma, evoluída, porque como é um setor que ele demanda muita energia, né, elétrica assim, para ele se desenvolver, você já tem metas setoriais, né, do ponto de vista de emissão e de consumo de energia para esse setor. Então, a taxonomia, como, né, o Leandro colocou, ela está toda baseada em dados científicos. Você tem especialistas setoriais participando de cada caderno, de cada setor. Então, você tem o pessoal especializado, né, nesse exemplo do cimento e que trouxe os limites de emissão que já são consolidados setorialmente. Então, nesse caso, você já tem que atender a limites de emissão, né, para o setor de cimento. Agora, se você pegar, por exemplo, vários setores da agricultura, não existe ainda, né, suficiente conhecimento sobre a pegada de carbono de determinadas produções agrícolas, né? Então, você acaba indo para uma segunda vertente, que é a aplicação de boas práticas. Então, são as boas práticas voltadas para a mitigação, aquilo que a ciência já reconhece como sendo práticas que, de fato, diminuem as emissões comparativamente com o que seria né, o que a gente chama aí do business as usual, né? Então, é interessante porque é sempre baseado em comparação, porque a gente quer ter essa rotulagem, ela precisa significar um desempenho melhor do que o usual, né? Então, esse é o caminho para você começar a definir, para que se tenha definido, né, porque já tá feito, definir essas boas práticas, né? E o interessante é que essas boas práticas também foram trazidas por especialistas. Quer dizer, a taxonomia vai trazer uma linha de base para que essas novas tecnologias ganhem um incentivo financeiro e isso faça o mercado girar. Estou correta? É isso. Eu estava até pensando. Simples, né? Tentando traduzir para o nosso público. E é super importante a gente tentar manter essa discussão de uma forma simples, porque assim, esse é de fato, depois de um grande trabalho que tem sido feito por todos que estão participando, a gente precisa fazer desse um instrumento que vá potencializar a transição energética, a transição climática que o Brasil está perseguindo dentro da sua própria estratégia de descarbonização. Então, sim, ele é muito técnico, ele é muito complexo, mas ele precisa ser convertido em mensagens simples e a gente precisa atrair quem está originando esses projetos, porque no fim do dia, eles que podem ser os beneficiários desse fluxo de capital que está olhando para a importância de se fazer investimentos alinhados às necessidades climáticas que a gente tem hoje. Acho que esse é um pouco o nosso papel que a gente precisa fazer, assim, tirar essa parte técnica complexa, científica e traduzir para fazer desse um instrumento que todo mundo consiga utilizar. E essa ideia dessa nossa série, né, de trazer um giro 360, o olhar de vários players desse mercado e tentar traduzir para os nossos clientes, para o público que nos acompanha. Perfeito. E queria entender um pouquinho agora, na verdade vocês já falaram um pouco sobre o assunto, né? Como é que a taxonomia brasileira se integra, talvez, ao mercado de carbono? Quais seriam os desafios? Até porque, pegando o que vocês já falaram até agora, o Leandro, por exemplo, falou da harmonização entre as diferentes taxonomias.
E aí isso me vem a palavra interoperabilidade, que é bem conhecida quando a gente fala em relação a projetos de carbono, mercado de carbono. Alex falou em mitigação. Então, Acordo de Paris, NDCs, as metas do país, estão diretamente ligadas a isso também. Você comentou de partes sociais, partes ambientais. Isso me lembra o cuidado com salvaguardas em relação aos projetos de crédito de carbono. Então, a gente vê que tem uma sinergia bem interessante aí entre a taxonomia, são coisas diferentes, é lógico, né? E, pelo que eu estou entendendo, você já tem, os cadernos estão prontos, está para ser lançado, né? Em contrapartida, quando a gente fala, por exemplo, do mercado brasileiro, do SBCE, a lei saiu em dezembro do ano passado, mas, na verdade, tem todo um cronograma aí de 5 anos para estar realmente efetiva e acontecendo. Então, vocês falaram em metas, no caso, a gente tem 2 números só, né? Tem 10 mil que as empresas têm que fazer, 10 mil toneladas de CO2, a empresa tem que fazer seu inventário. E a partir de 25 mil toneladas de CO2, ela tem que fazer a contabilidade entre emissão e remoção para saber o que vai acontecer depois. Mas vocês já estão numa outra situação, né? Então, o que vocês acham dessa sinergia entre as duas ferramentas? Então, eu acho interessante olhar do ponto de vista dos grandes objetivos, né? Se a gente parte do Acordo de Paris e a NDC brasileira, isso está posto, né? Isso já está assumido no Brasil. E aí você tem várias iniciativas que vão viabilizar o alcance disso. Quando a gente olha para a taxonomia, ela é uma iniciativa extremamente importante porque você está falando de atração de capital que quer ser reconhecido como o capital sustentável, né? Isso é um ponto. E o capital sustentável ele está totalmente associado a esses compromissos da mitigação da adaptação. Quando eu olho para a agenda específica do clima, pensando em projetos de crédito de carbono, ou sistema brasileiro de créditos, o objetivo dele também é você alcançar, né, melhor desempenho do ponto de vista de mitigação. Então a gente começa, de fato, a achar bastante convergência e o interessante é, de fato, como você está colocando, o timing ele está um pouco diferente. Apesar do Brasil já ter experiência com projetos de crédito de carbono no passado, agora você está vindo com uma nova iniciativa. Desenvolvimento do mercado regular. Né? Exato, né? Que antes era voluntário. E aí, como esse sistema ele vai começar a ser implantado, talvez você pode contar um pouco, né, do desenvolvimento dele, eu acho que existe uma possibilidade muito grande de se olhar para os requisitos da taxonomia brasileira, da TSB, e buscar convergências. Então, você já falou, salvaguardas é um ponto extremamente importante de convergência, porque o que acontece? Essa área ambiental, sustentabilidade, a gente precisa separar o que de fato é real do ponto de vista de sustentabilidade e o que é greenwashing, né? Porque está cheio de oportunista que quer se aproveitar. Daí a importância de requisito salvaguarda que você tem nas duas iniciativas, né, essa necessidade. O objetivo, ele é muito claro que existe muita coisa em comum porque você está querendo buscar o objetivo de mitigação, é redução das emissões, né? É atender a NDC. Claro, respeitada a diferença que uma coisa é você olhar para rotulagem de investimentos, é amplo. Porque quando eu falo de rotulagem de investimento, eu posso falar de investimento grande, por exemplo, o investimento de uma fábrica inteira, né? Se ela conseguir demonstrar que ela atende a esses critérios da TSB, o investimento todo pode receber a rotulagem, né? Ou você pode ter um pequeno projeto que ele vai atender e aí ele também vai ser rotulado. Eu entendo que no caso de projetos de crédito de carbono, você está falando de maneira mais específica, porque o nome já diz, são projetos, né? Não é uma atividade econômica toda, né? Não é né? Se eu penso na agricultura, a gente discutiu muito isso, você pode ter uma iniciativa, por exemplo, de aplicação de um plantio direto, é um projeto que ele está lá listado como sendo uma boa prática de mitigação, mas eu posso ter também, no futuro, porque isso também está faseado, está dentro da TSB, uma unidade produtiva inteira que vai buscar a rotulagem pela taxonomia.
E no crédito carbono, não. Acho que talvez até interessante você explicar um pouco como que é a visão, né? Então, explicar um pouco a visão seria extremamente interessante, né? Mas a Lanu acho que vai concordar comigo que qualquer um que soubesse explicar claramente hoje estaria no céu, né? Mas eu acho que a sinergia, o entendimento do que você está falando é bem interessante usar, porque qual que é a situação que a gente tem hoje? Existe a lei, criou aí o mercado regulado, mas aí vem as perguntas. Quem vai estar dentro do mercado regulado? São os hard to abate. Tá, mas quem exatamente vão ser? Que metodologias vão ser utilizadas para fazer as quantidades de CO2? Na hora de tentar fazer compensação, que metodologias vão ser utilizadas? Que programas vão ser utilizados? Tudo isso ainda vai ser definido, né? Então, o cronograma do SBCE, ele tem 5 etapas. A primeira etapa deve estar vencendo no final desse ano. Então, a gente vai começar a ter alguma ideia do que vai acontecer. Mas é interessante se basear naquilo que já existe em relação à taxonomia para pensar sobre isso, né? Realmente, o objetivo fim acaba sendo, se não o mesmo, muito semelhante. Então, quanto mais a gente puder aproveitar do que já foi feito, entender isso, acredito que vai ser bom para o país, vai ser bom para todos em relação a gente cumprir o nosso objetivo, né? 1,5 graus, Acordo de Paris. E sabe, Rubens, tô te ouvindo aqui, e a gente perceber a importância desse movimento que o Brasil tem construído. Eu acho que essa é uma jornada que a gente precisa se apropriar dela, porque ela não deveria ter mais volta. A gente começa a desenvolver um plano mais estruturado, você tem um plano nacional que está discutindo as NDCs, que está discutindo uma taxonomia. O Brasil lançou recentemente programas de blended finance, como o EcoInvest, por exemplo. Então, você vê um movimento de Estado brasileiro perseguindo esse caminho. Acho que o mercado de carbono é um outro sinal de que a gente precisa se apropriar dessa jornada, porque eu acho que é onde estão as oportunidades de desenvolvimento do Brasil daqui para frente. Eu acho muito importante. Até porque, na verdade, a gente não tem tempo para Exatamente. esperar para voltar atrás, né? Quem acompanha o noticiário vê os problemas que têm acontecido, os problemas climáticos no Brasil, as ondas de calor, uma série de pontos, sabe que isso está acontecendo cada vez com maior frequência. Então, não tem como escapar disso, né? A gente tem que buscar as soluções, porque não existe uma única solução, né? Então, a gente tem a taxonomia, tem projetos de carbono, a gente tem transição energética, tem descarbonização, tem diversas formas de mitigação, tem plano clima, mas é justamente a junção de tudo isso que vai conseguir que a gente consiga cumprir aí o nosso objetivo. Agora, uma pergunta para vocês. A taxonomia, ela não é obrigatória, ela é voluntária, né? Então, eu acho que falar um pouquinho disso, de como, porque, na verdade, a gente tem as bases legais, né, daquilo que deve ser observado. Então, não significa, como você estava dizendo, né, Alex, a taxonomia ela vai um pouco além do business as usual. Então, se você for essa régua um pouquinho mais acima, você consegue acessar investimentos e financiamentos melhores. Acho que esse é o objetivo principal. Então, trazer um pouco, né, de como isso está sendo visto pelo mercado. Isso é um ponto... E é uma coisa super desafiadora, né? Porque o mercado financeiro, ele olha muito para risco, né? Então, quando você olha as condições de acesso ao mercado financeiro, né? Porque a gente está falando de taxonomia, não estamos falando de instrumento de dívida, né? Ou seja, você vai ter uma dívida que vai desenvolver um negócio, uma atividade econômica, e aí nós estamos diferenciando uma dívida que seria comum para uma dívida que está com esse rótulo sustentável. E a questão é conseguir trazer isso de maneira tão robusta, né, como o Leandro está colocando, para você conseguir também convencer o mercado financeiro de que aquilo significa menos risco. Sim. E de que as condições de financiamento elas possam ser melhores. Que isso vire um atrativo, inclusive, para os operadores. Agora, uma coisa muito interessante que é o fato do Ministério da Fazenda estar capitaneando esse processo é que ele olha muito para as linhas de crédito, né? E aí ele busca também esse alinhamento. Por exemplo, eu participei pela CBI da parte da consultoria metodológica do caderno da agricultura, do agronegócio. E ali tem uma busca para você, então, conseguir atingir esse alinhamento de linhas de crédito que você tem hoje para a agricultura. A agricultura, né, ela é muito financiada no Brasil.
com os requisitos da TSB, para que você consiga acessar essas linhas de crédito associada ao atendimento, né, à rotulagem, que a gente chama assim, da TSB. Óbvio que isso vale para os outros setores também. Tá? Então, porque é diferente quando você está buscando capital externo, porque daí você, né, cada ambiente financeiro, ele tem as suas formas de trabalhar, de olhar para risco, de olhar para as condições de financiamento. Né? Mas olhando para o capital nacional, você buscar o alinhamento com linhas de crédito, né? Você comentou do EcoInvest. O EcoInvest é um baita exemplo, né? Que ele agora rodou um segundo leilão para remediação de áreas degradadas, né? E isso vai ter convergência com a TSB. Então vai ser, né, uma linha de crédito com condições muito favoráveis e vai estar alinhada, então, né, com o atendimento, pode estar, né, alinhado com o atendimento a requisitos da TSB. Porque, no final das contas, quando o Rubens fala, a gente tem urgência. Tá, mas então todas essas diretrizes, elas precisam de fato ter uma robustez e uma inteligência tal que você crie incentivo de fato para você conseguir chegar nessas metas, porque de maneira espontânea isso não funciona, né? São os famosos incentivos positivos, né? A gente vem de uma época histórica de comando e controle e acho que agora o Brasil vem evoluindo em várias das políticas para questões de incentivos positivos. Então, acho que, de fato, isso eleva o nível do jogo e nos coloca, né, como Brasil num mercado de melhores condições e escancar essa potência, né, do Brasil. Por outro lado, só mais um comentário, né? Você tem a outra ponta da história, que é o greenwashing, né? E que daí, por exemplo, o Instituto Ecos ele usa, né, um termo muito bom lá, que é o crédito de carbono com propósito, né? Dentro da TSB, as salvaguardas elas precisam garantir essa questão do propósito, né? Então, porque, óbvio, você tem, por um lado, salvaguardas que são atendimento à legislação, basicamente, mas eu digo, a TSB ela vai, no final das contas, mais além, porque são 11 objetivos. E aí você tem esses objetivos sociais, econômicos, que vão também criar, né, esse valor adicional, porque, de fato, é um processo, é um mecanismo voluntário, e ele vai além do comum. Sim, que na verdade é bem o que a gente faz na nossa avaliação hoje de projetos, quando a gente faz o nosso checklist, que não é simplesmente atender a metodologia, mas é o ir além disso, seria o ideal que cada um dos projetos estivesse trazendo realmente. E aí a gente olha para uma outra questão, né, na hora que você fala, tá, então como é que eu vou conseguir demonstrar essas salvaguardas, né, ter esse valor todo resguardado, com questões, por exemplo, do custo que isso traz consigo. Né? Isso é muito discutido também dentro dos grupos de trabalho da TSB, que você também não pode ter um custo que é maior do que o benefício. Sim. Porque senão você, né, tem uma largada. Né? E aí eu penso num mecanismo, de novo, convergências entre a sistemática de créditos de carbono e a TSB, de convergência nessa análise ou bancos de dados ou sistemáticas de salvaguardas, né? São coisas possíveis. A gente não precisa olhar tudo em caixinhas separadas, né? Porque é muito isso, né? Quem começa a desenvolver um determinado processo, ele está à frente e ele segue dentro de um fluxo para aquele produto, vamos chamar assim. Mas às vezes ele não olha para outro produto que também está sendo desenvolvido e que tem convergências e que podem ser trabalhadas conjuntamente para você reduzir custo e ganhar eficiência, né? Perfeito. E acho que talvez uma última pergunta, a gente já está chegando no nosso tempo, mas queria ouvir um pouquinho de vocês de quais são as expectativas, né, em relação aos próximos passos da TSB e quais são seus impactos e assim como isso pode trazer benefícios para o Brasil agora, né? Estamos a menos de 100 dias da COP30, então como que vocês enxergam isso? Esses últimos 2, 3 anos no Brasil, acho que são uma construção
dessa base do desenvolvimento de uma economia que tem que ser de baixo carbono para o futuro e para sempre. E eu acho que a COP é um importante sinal. Então, acho que o Brasil tem feito a sua lição de casa do ponto de vista regulatório, de trazer o mercado financeiro para essa discussão através dos instrumentos que a gente tem falado. E a COP, apesar das questões geopolíticas e logísticas que podem trazer um pouco de preocupação, acho que é um momento chave para o Brasil se posicionar nessa discussão como uma liderança importante nessa discussão. Eu acho que o Brasil, assim, as questões geopolíticas e logísticas, elas passam, mas a urgência climática ela vai estar aí para depois disso. Então não adianta a gente diminuir essa discussão nesse momento. Eu acho que é um momento muito importante para o Brasil se posicionar, porque eu acho que é o que consegue fazer a gente jogar esse jogo geopolítico a partir de bases que são sustentáveis e que tendem a ser para sempre. Então, assim, a gente está muito esperançoso com essa discussão. Acho que a gente tem muita coisa boa para mostrar da taxonomia, dos mercados que esperamos serem regulados de carbono, e eu acho que esse é um momento chave para a gente se posicionar nesse jogo de uma forma diferenciada. Eu acho que o Brasil tem essa condição, e eu ouço muita gente falar que esse é o nosso momento. Então, estamos muito esperançosos de que, mais uma vez, a gente tem uma oportunidade que não pode deixar passar. Muito legal. Eu acho que uma coisa que a gente, com certeza, pode ter orgulho é da gente ter a taxonomia própria, porque um dos princípios também de desenvolvimento de taxonomias, além desse da interoperabilidade, né, que elas precisam se reconhecer internacionalmente, é você respeitar as características regionais, né? Então, eu trabalho na área ambiental aí há quase 30 anos e a gente sempre empresta, né, modelos, diretrizes, etc., que vem tudo de fora, né? E a gente ter uma taxonomia nacional adaptada à nossa realidade e que também é reconhecida, né, internacionalmente, é motivo de muito orgulho, né? Eu acho que isso certamente é para ser comemorado aí na COP. Claro, a partir disso tem toda, né, implementação e rodar pilotos, etc., né? Tem muita coisa ainda para ser bem acertada, mas eu fico realmente muito feliz do Brasil ter dado esse passo. Muito bom. Alex, Leandro, Rubens, muito obrigada por trazerem essa perspectiva e desmistificarem a taxonomia brasileira. Acho que era uma pulguinha na cabeça de muita gente. Foi realmente muito valioso. Prazer tê-los. E para todos que nos assistem, muito obrigada. Encerramos por aqui esse episódio. Tenho certeza que a gente poderia ficar mais muito tempo debatendo, mas fiquem ligados nos próximos. Temos muita coisa no forno ainda para vocês. Até logo.